Saudações! Seja muito bem-vindo ao curso de autoconhecimento. Hoje vamos estudar um tema realmente profundo e transformador: as leis do Karma e do Dharma. Na palestra passada, falamos sobre duas das 48 leis que regem o mundo físico, as leis do retorno e da recorrência. Com elas, entendemos por que repetimos tantos padrões e como podemos começar a transformar nosso destino ao aprender a transcender essas forças mecânicas. Agora, avançaremos mais um passo. Vamos estudar outras duas grandes leis universais, Karma e Dharma. E compreender essas leis é essencial, porque nos permite enxergar com clareza as causas da desigualdade social, econômica e moral que vemos no mundo. Em algum momento, muitos de nós já se perguntaram: se Deus existe, por que permite tanto sofrimento? Por que pessoas inocentes, inclusive crianças, passam por coisas tão dolorosas? Por que existem doenças terríveis, abusos, injustiças? Essas perguntas, quando não são compreendidas, chegam a levar algumas pessoas ao ateísmo. Mas hoje, ao falar sobre justiça divina, veremos que nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo, mesmo quando nossa mente não consegue compreender, e isso ocorre simplesmente porque desconhecemos essas leis. Nesta conferência, vamos esclarecer: o que é karma? O que é dharma? O que gera o karma? Como evitar repetir os mesmos erros? Como aprender com as consequências? Quem administra essas leis? E, especialmente, como negociar nosso karma, para deixar de pagá-lo com dor e começar a pagá-lo com amor e consciência. E, naturalmente, vamos aprender também como transcender essas leis. A lei do karma é uma lei universal, administrada pela justiça objetiva, uma justiça precisa, imparcial e absolutamente equilibrada. Ela também é conhecida por vários outros nomes, como Lei da Recorrência, que explica por que tudo retorna com suas consequências. Lei do Talião, expressa na frase olho por olho, dente por dente. Lei de causa e efeito, que ensina que não existe efeito sem causa, nem causa sem efeito. Lei da Igualdade, que mostra que tudo o que damos é exatamente o que recebemos. Esses são alguns dos nomes que encontramos para essa mesma lei universal. Então, o que é o karma? Karma é aquilo que devemos ou precisamos pagar pelas ações negativas que realizamos, quando permitimos que nossos diferentes defeitos psicológicos atuem no lugar da nossa consciência. Enquanto esses defeitos psicológicos permanecerem vivos dentro de nós, eles continuarão nos levando a cometer erros, consequentemente, a receber os resultados desses erros. Por exemplo, quando deixamos a raiva se manifestar, usamos a violência e prejudicamos fisicamente, psicologicamente ou emocionalmente outras pessoas, recebemos como consequências kármicas ser feridos por alguém ou sofrer certas doenças, como problemas no fígado ou no coração. Esses são alguns dos karmas relacionados à raiva. Ou quando, movidos pela luxúria, prejudicamos alguém sexualmente, recebemos como consequência ser abusados sexualmente. Quando, por ganância, enganamos outras pessoas ou tomamos o que não nos pertence, recebemos como retorno karma econômico, miséria e outras dificuldades. Muitas vezes não compreendemos por que coisas ruins nos acontecem, por que somos roubados, feridos, por que adoecemos ou por que, em certos momentos, as coisas estão bem. O que não percebemos é que tudo o que vivemos e experimentamos é simplesmente o resultado da maneira como agimos nas diferentes existências que tivemos. Cada um dos nossos maus modos de ser nos conduz ao erro e, pela lei do karma, esses erros trazem consequências para nossa vida, muitas vezes na mesma existência em que os cometemos, mas muitas outras vezes na existência seguinte. Por isso, às vezes vemos pessoas muito negativas que parecem prosperar, enquanto pessoas inocentes passam por situações duras, cruéis ou aparentemente injustas. Não percebemos que nada disso é injusto. A questão é que muitas consequências são pagas na vida seguinte, e não nesta. Assim, enquanto os defeitos psicológicos existirem em nós, estaremos sujeitos ao erro e às consequências que dele derivam. E há algo muito importante que precisamos ter em mente. Temos tempo para pagar o karma, mas nenhuma dívida fica sem pagamento.
Devemos entender que, embora muitas vezes não vejamos alguém ser cobrado por suas ações negativas, porque vemos pessoas que até morrem sem receber nenhum tipo de castigo após uma vida de crueldade e abuso, ainda assim, não existe dívida que não seja paga, nem prazo que deixe de ser cumprido. Receberemos de volta as consequências dos nossos atos. Se não for agora, será mais tarde, mas sempre. E há algo importante que precisamos saber: nós devemos o karma de 7 existências. E, quando decidimos iniciar o caminho da autorrealização, precisamos pagar tudo isso em uma única vida. Não é possível libertar-se dessa roda sem quitar todas as nossas contas. Aqueles que não buscam a autorrealização terão de pagar apenas o karma desta existência e da anterior, mas continuarão presos à roda do samsara. E, ao final das 108 existências, passarão pelo processo de involução, no qual pagarão todas as suas dívidas kármicas através de milhares de anos de dor. Quando começamos a despertar a consciência e investigar, no astral, nossas vidas passadas, percebemos que cometemos muitos erros e geramos muito sofrimento, embora agora não possamos nos lembrar disso. Mas afinal, qual é o propósito da lei do karma? Ela não existe para nos punir, embora muitas vezes pensemos assim. A lei do karma existe para que possamos aprender. O propósito da nossa experiência nesta vida física é adquirir sabedoria. Aprender com nossos erros para que não os repitamos. Resgatar a luz contida no entendimento que surge quando conseguimos ver os defeitos que nos fizeram agir de determinada forma, e eliminá-los, para não voltar a causar dor nem ter de sofrer novamente as consequências. Devemos lembrar que este planeta é uma escola, e aqui aprendemos por meio da experiência. Nessa escola estamos constantemente recebendo lições, e, quando não aprendemos, essas lições se repetem uma e outra vez. A lei do karma é a base dessa escola e de todo o nosso aprendizado. Para aprendermos com o karma, o primeiro passo é abandonar o papel de vítima. Sentir-se vítima, clamando aos céus por justiça, não nos permite enxergar que sempre somos responsáveis por tudo o que nos acontece. Para aprender verdadeiramente, precisamos refletir, porque refletir sobre o que recebemos de volta por nossas próprias ações é o que finalmente nos leva a compreender. E por que é necessário aprender assim? Porque, quando fazemos algo errado, geralmente não percebemos isso com a mesma clareza que percebemos quando alguém faz o mesmo conosco. Se eu grito com alguém, humilho ou ofendo, justifico o meu comportamento com minhas próprias razões e não vejo nisso algo tão grave. Mas, se alguém me humilha, me grita ou me ofende, aí sim considero cruel, injusto e doloroso. No entanto, se ao receber uma humilhação eu paro para refletir, quando foi que eu fiz a mesma coisa, e me lembro de que, quando estava frustrado ou com medo, reagia sempre gritando ou humilhando, então entendo que estou recebendo o que eu mesmo fiz antes. Assim, posso eliminar esse defeito que reage de forma equivocada e aprender a perdoar de verdade. Aí, sim, estou aprendendo com o karma. Para aprender com o karma e não repetir a mesma lição várias vezes, devemos refletir: quando foi que eu fiz o mesmo? Se alguém mentiu para mim, devo refletir sobre quando menti. Se emprestei algo e não me pagaram, devo lembrar quantas vezes alguém me emprestou e eu não devolvi. Se alguém me magoou, preciso pensar quando magoei outras pessoas. Diante de qualquer situação difícil que vivemos, o primeiro passo é refletir sobre o que fizemos, quando fizemos e com quantas pessoas fizemos aquilo que agora retorna como consequência. E depois da reflexão, vem o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é eliminar o defeito psicológico. Mostramos arrependimento real quando compreendemos que o responsável pelos nossos infortúnios não é Deus, nem a lei, nem o governo, nem nossos pais, nem nosso parceiro, nem qualquer outra pessoa, mas nós mesmos. Então passamos a trabalhar em nosso interior, observando, refletindo e eliminando todos os defeitos psicológicos que são os verdadeiros causadores dos nossos sofrimentos. Isso é aprender com o karma. Esse é o verdadeiro arrependimento, porque ao eliminar os defeitos, garantimos que não repetiremos mais os mesmos erros e deixaremos de gerar novos karmas. Quando realizamos esse exercício com sinceridade, percebemos que o que nos acontece não é injusto, nós devemos isso. Reconhecemos o quanto fizemos sofrer os outros, e vemos que temos uma longa lista de prejuízos causados.
Por isso, precisamos recorrer à lei da misericórdia, pagar karmas e aprender a perdoar, para que também sejamos perdoados. Devemos lembrar que com a medida que medirmos seremos medidos, e com o julgamento que usarmos seremos julgados. E, na maior parte do tempo, não temos misericórdia pelos outros, mas desejamos que tenham misericórdia de nós. Por isso, apelar à lei da misericórdia significa perdoar verdadeiramente. Em vez de buscar vingança e agir conforme a lei humana do violento, devemos ir contra nossos próprios defeitos, pois são eles os verdadeiros culpados pelas experiências que vivemos agora. Perdoamos os outros, e, assim, somos perdoados. A lei divina então permite que paguemos nossas dívidas com Dharma, em vez de continuar pagando com dor. Então, o que é o Dharma? Dharma é o dinheiro cósmico que recebemos por cada ação boa ou consciente que realizamos. Quando, no plano astral, no mundo dos sonhos, nos vemos recebendo dinheiro, ou percebemos que temos dinheiro guardado, isso representa o Dharma que acumulamos através de atos de caridade, ajuda ao próximo, ou ações verdadeiramente conscientes. Da mesma forma, quando no plano astral percebemos que não temos dinheiro para pagar algo, isso significa que não possuímos Dharma suficiente para quitar nossos karmas. Nesse caso, teremos de gerar Dharma ajudando os outros, ou então pagar karma com dor. Esse dinheiro cósmico é depositado em uma pequena jarra que se encontra no Tribunal do Karma, onde seres nos recompensam imediatamente por cada ação consciente que realizamos. Isso é algo que qualquer pessoa pode comprovar por meio de uma projeção astral consciente, pedindo ao próprio ser interior para ser levado ao Tribunal do Karma. Todo o Dharma que recebemos diariamente, através de nossas boas ações, é transferido para o Banco do Dharma. No mundo interno existem dois bancos, o Banco do Dharma e o Banco do Karma. Quando, em um sonho ou em uma experiência astral consciente, você se vê dentro de um banco, é um desses dois lugares. O Dharma se diferencia do Karma porque pode ser acumulado durante muitas existências. Porém, devido à nossa inconsciência, normalmente não sabemos como utilizá-lo. É graças ao Dharma que temos determinadas oportunidades positivas. Por exemplo, ter, nesta existência, a possibilidade de receber e compreender o conhecimento que conduz à autorrealização é algo que somente acontece porque acumulamos Dharma. Hoje aprenderemos como podemos mover conscientemente nossos fundos internos de Dharma para pagar nossos karmas e como negociar com a justiça divina quando não temos Dharma suficiente para saldar nossas dívidas. Existem duas maneiras de gerar Dharma. A primeira é por meio de boas ações ou atos de caridade, alimentar quem tem fome, dar água a quem tem sede, oferecer roupa a quem não tem o que vestir, cuidar dos enfermos. Todos esses gestos criam Dharma. A segunda maneira é através de ações conscientes, ou seja, atos que realizamos para ajudar outras pessoas a despertarem sua própria consciência. É essencial compreender que o primeiro ato de amor verdadeiro pelos outros é a nossa própria autotransformação. Quanto mais trabalhamos em nossa morte psicológica e em nosso nascimento espiritual, mais conscientes nos tornamos, e, portanto, mais capazes seremos de ajudar os demais. Cada vez que dedicamos um pouco do nosso tempo para ajudar alguém a despertar, oferecendo a oportunidade de receber um conhecimento que pode libertá-lo da miséria espiritual, isso nos é pago internamente como méritos, força, ou esse dinheiro cósmico chamado Dharma, que nos permite transcender nossos karmas. Todas as boas ações realizadas de forma desinteressada, sem buscar bens materiais, reconhecimento ou qualquer tipo de recompensa, e que realmente beneficiam outras pessoas, são registradas e pagas internamente. Por isso, devemos nos esforçar para ajudar sempre que pudermos. Mas é importante saber que os atos conscientes possuem um valor muito maior. Porque, ao fazer uma ação de caridade, podemos aliviar alguém apenas por um curto período dentro de suas muitas existências. Porém, quando oferecemos ferramentas que permitem uma mudança radical na psicologia de alguém, ajudando essa pessoa a sair de sua miséria espiritual e material, despertando sua consciência, revolucionando-se internamente e caminhando rumo à autorrealização, isso possui um valor imenso. Agora vamos analisar o que produz karma para nós. Karma é gerado pelos nossos atos, pelas nossas palavras e também pelas nossas omissões, sempre que permitimos que o nosso ego se manifeste em lugar da nossa consciência.
Isso significa que, toda vez que fazemos ou dizemos algo que prejudica alguém, ou que prejudica a nós mesmos, produzimos karma. Mas também geramos karma quando deixamos de fazer o bem, mesmo tendo a oportunidade de ajudar. É muito importante refletir sobre isso. Além disso, precisamos observar que nossos pensamentos e sentimentos são a origem de nossas ações, palavras e omissões. Por isso, devemos estar atentos aos defeitos psicológicos que começam a se manifestar em nossa mente e em nossas emoções, para que possamos eliminá-los nesse nível sutil, antes que se transformem em ações que irão gerar karma para nós. Vamos agora estudar os diferentes tipos de karma que existem. Primeiro, temos o karma individual. Esse é o karma que diz respeito apenas à própria pessoa, sem envolver mais ninguém. Por exemplo, quando alguém, por gula, come muita comida prejudicial e acaba desenvolvendo obesidade e várias doenças, esse é um caso de karma individual. Ou quando uma pessoa se masturba com muita frequência, ao longo dos anos, desenvolve impotência sexual, outro exemplo de karma individual. Existe também o karma familiar. Esse ocorre quando pessoas que possuem dívidas kármicas entre si renascem dentro da mesma família, para que, naquele ambiente, encontrem as circunstâncias necessárias para saldar essas dívidas. Casos de violência doméstica, ou certas doenças hereditárias, são exemplos de karma familiar. Temos ainda o karma coletivo, que envolve um grupo de pessoas ligadas por uma dívida comum. Vemos isso em acidentes de avião ou de ônibus, onde muitas pessoas sofrem ou desencarnam ao mesmo tempo, ou em situações em que um grupo é roubado ou enganado. Cada pessoa envolvida está pagando um karma que, naquele momento, está sendo cobrado coletivamente. Existe também o karma regional, que corresponde ao karma de uma região geográfica específica. Secas, enchentes ou desastres localizados muitas vezes são consequência do karma gerado pelos habitantes daquela região. Há também o karma nacional, que é o karma de um país inteiro. Guerras civis, ditaduras e longos períodos de sofrimento social são resultados de ações inconscientes acumuladas por aquela nação. Outro tipo é o karma continental. Fome, exploração, guerras e miséria em certas partes do mundo são vivenciadas por pessoas que possuem esse karma coletivo daquele continente. Temos ainda o karma mundial, que envolve toda a humanidade. Uma guerra mundial ou uma pandemia global são exemplos claros de karma mundial. E existe o karma planetário, relacionado ao planeta como um todo, transformações ambientais, impactos de cometas, mudanças climáticas. O aquecimento global, por exemplo, é um karma planetário. Outros tipos de karma também precisam ser compreendidos. Um deles é o karma saya, que diz respeito às ligações astrais criadas entre homens e mulheres devido à relação sexual. Hoje em dia, com o sexo casual tão comum e com a prostituição cada vez mais difundida, quase ninguém imagina que cada ato sexual cria um vínculo energético profundo. Sempre que praticamos a fornicação com alguém, nos ligamos energeticamente a essa pessoa, e passamos a compartilhar parte do karma dela. Quando nos misturamos sexualmente com muitas pessoas, nossa psicologia se torna pesada. Por isso é tão importante a fidelidade ao parceiro e a prática da suprassexualidade. Existe também o karma yoga, que é a perda do parceiro no momento em que mais precisamos dele, algo gerado pelo próprio karma saya. Trata-se de um karma de solidão ou de dificuldade extrema em encontrar um parceiro adequado para a suprassexualidade. Isso acontece porque, nesta vida ou em anteriores, não valorizamos os parceiros que tivemos, ou nos ligamos sexualmente a muitas pessoas. Um dos karmas mais pesados é o karma duro. Ele corresponde às dívidas relacionadas aos crimes cometidos contra o Espírito Santo, o Criador dentro de nós, presente na nossa energia sexual. Quando utilizamos mal essa energia por meio de práticas infrassexuais e pela fornicação, cometemos crimes contra o Espírito Santo. E esse tipo de karma não pode ser negociado. Todos os pecados podem ser perdoados, exceto aqueles cometidos contra o Espírito Santo. O karma duro só pode ser pago com dor e doença. O último é o karma katansya, um karma superior aplicado a seres como nirvanis, avatares, divais, profetas, anjos e deuses, de acordo com os erros que possam cometer.
Agora que entendemos o que é karma e o que é dharma, vamos ver quem dirige a justiça objetiva. Vamos conhecer o Tribunal do Karma. Assim como no mundo físico existe uma justiça com tribunais e juízes, que podemos chamar de justiça subjetiva porque é exercida por pessoas com a consciência adormecida e, portanto, sujeita a erros, injustiças e punições desproporcionais, existe também uma justiça divina. Essa é uma justiça objetiva, porque é regida por seres 100% conscientes. Assim, todas as decisões são absolutamente justas, e cada ação recebe seu pagamento correspondente. O Tribunal da Justiça Objetiva é composto por múltiplos espaços onde se processa o direito divino. De fato, em cada nível de consciência encontramos tribunais diferentes. No mundo das 48 leis, encontramos Anubis e seus 42 juízes, responsáveis por administrar essas leis no plano físico. Representado em cada uma das células do corpo humano nos 48 cromossomos. Em cada um dos centros da máquina humana também existe um tribunal de justiça, que rege as leis da dimensão correspondente. No centro sexual, por exemplo, encontramos o grande tribunal. Ali podemos observar como cada um dos nossos eus psicológicos é eliminado, como se negocia a liberação da consciência que está presa dentro deles, e quais compromissos cada centelha do nosso ser assume. Também podemos ver a capacidade de compromisso de cada ser. É possível visitar esse lugar internamente, por meio de uma projeção astral consciente, para comprovar a veracidade de tudo isso e ver o livro dos seus karmas. Agora, vamos ver as maneiras pelas quais podemos pagar karma. Existem 5 formas de pagar o karma para aqueles que receberam o conhecimento objetivo. A primeira forma é pagar com Dharma, o dinheiro cósmico. O Dharma que já temos e o que podemos conquistar através das nossas boas ações. A segunda forma de pagamento é com a dor negociável, aquela dor que não foi previamente negociada, mas que poderia ter sido. Quando não negociamos esses karmas que são negociáveis, acabamos pagando com dor. A terceira forma é pagar com dor não negociável. Aqui entram os crimes contra o Espírito Santo, que não podem ser negociados de forma alguma. A quarta maneira de pagar karma é por meio da caridade. O leão da lei se domina pela caridade. Ao ajudar os outros, criamos méritos que nos permitem transcender muitos karmas. A quinta forma de pagar karma é através das negociações objetivas com a lei, fazendo compromissos. Quando não temos dharma suficiente para pagar os karmas que surgem no nosso caminho, temos a opção de negociar com a justiça divina. Comprometemo-nos a realizar algum trabalho consciente em favor dos outros, para pagar aquele karma e evitar ter que pagá-lo com dor. Existem 2 práticas que precisamos aprender para começar a pagar conscientemente nossos karmas. A primeira prática é o traslado de fundos. Ela consiste em fazer um pedido ao nosso Pai interno para que ele transfira fundos do nosso banco interno de Dharma para o nosso banco interno de Karma. Em seguida, realizamos alguns movimentos rúnicos, com muita concentração, para efetuar esse procedimento. Quando vamos dormir depois disso, podemos verificar o resultado dessa prática no plano astral. É muito comum ter um sonho, ou até uma experiência astral consciente, em que estamos em um banco, ou em que o Pai interno, ou um advogado, nos leva até um banco para fazer transações, ou vemos a nós mesmos pagando contas. E como essa prática deve ser feita? Primeiro, você pede ao seu Pai interno para que seja ele quem faça o traslado dos fundos do banco do Dharma para o banco do Karma. Depois disso, você realiza os movimentos rúnicos para efetivar essa transferência. Em pé, com os pés juntos, eleve os 2 braços até a altura dos ombros, formando uma cruz com o tronco, com as palmas das mãos voltadas para cima. Primeiro movimento: levante o braço direito 45 graus enquanto o braço esquerdo abaixa 45 graus. Segundo movimento: levante o braço esquerdo 45 graus enquanto o braço direito desce 45 graus. No final, os braços retornam à posição horizontal. Esse conjunto de movimentos deve ser repetido 5 vezes, e a cada sequência se pronuncia um mantra. A primeira sequência de movimentos é feita concentrando-se na glabela, pronunciando o mantra. Ni.
A segunda sequência é feita com a concentração na laringe, pronunciando o mantra. né. A terceira, concentrada no coração, pronunciando. no. A quarta, concentrada na região do umbigo, pronunciando. no. E a quinta sequência é feita concentrando-se na área entre a pelve e o umbigo, pronunciando. na. Todo esse processo, com os 5 sons, deve ser repetido mais 8 vezes, totalizando 9 repetições. Quando terminar as 9 rodadas, cada uma com os 5 conjuntos de movimentos, você encerra a prática cruzando os braços sobre o peito, o braço direito sobre o esquerdo e pronunciando o mantra. Assim, você terá realizado o traslado dos seus fundos de Dharma para pagar os seus karmas. A segunda prática que veremos hoje é a prática de negociar com a lei. Ela pode ser realizada com 2 propósitos. O primeiro é negociar algum karma quando não temos Dharma suficiente para pagá-lo. Nesse caso, propomos um compromisso, oferecendo algum tipo de sacrifício pela humanidade que seja proporcional ao karma que estamos tentando negociar. Você pode, por exemplo, comprometer-se a preparar e compartilhar um convite que desperte o interesse das pessoas por este conhecimento. Pode compartilhar estas palestras com outros, falar diretamente com um determinado número de pessoas sobre o ensinamento, ou até se preparar para ministrar estas palestras. Aí você assume o seu compromisso e pede ao seu ser que lhe mostre o resultado dessa negociação no plano astral. Assim, no plano astral você pode se ver, por exemplo, preenchendo formulários e percebendo que faltam papéis. Isso indicaria que a negociação não foi aceita, provavelmente porque o compromisso oferecido é insuficiente em comparação ao karma que está sendo negociado. Ou você pode se ver fechando um acordo, realizando transações bem-sucedidas em um banco ou pagando algo. Isso seria um sinal de que a negociação foi aceita. Resumidamente, no plano astral você recebe a resposta da negociação, ou poderá constatar diretamente no plano físico que a situação foi resolvida. Tenha sempre claro que este é um compromisso muito sério, e por isso você deve cumprir o que prometeu. O segundo propósito desta prática é pedir força para o seu trabalho interior. Nesse caso, você não precisa se comprometer com nenhum pagamento, pois o simples fato de realizar a prática já lhe concede méritos para receber essa força. E como realizar a prática? Primeiro, deite-se com os braços abertos em forma de cruz. Nessa posição, você faz uma prece e diz ao seu Pai interno: Pai meu, Senhor meu, Deus meu. Rogo-te humildemente que, se for tua vontade, te dirijas ao templo coração da justiça divina. Uma vez ali, negocia com Anubis e seus 42 juízes para que. E aqui você apresenta a sua negociação, explica aquilo em que deseja ser ajudado e o trabalho sacrificial pela humanidade que fará em troca desse favor. Depois disso, sente-se com as pernas estendidas, mantendo os pés juntos e os braços abertos em cruz. Nessa posição você repete a mesma petição ao seu Pai interno. Repita essa petição 6 vezes no total, a terceira vez deitado, a quarta vez sentado, a quinta vez deitado e a sexta e última vez sentado. Ao final, agradeça ao seu Pai interno e peça-lhe que permita que você se lembre do resultado da negociação. Você pode propor a forma de pagamento e, em qualquer caso, deve cumpri-la. Essas são as 2 práticas para transcender nossos karmas. Ao realizá-las, podemos superar muitas doenças, dores, recorrências e situações difíceis, e também avançar mais rapidamente neste caminho de autorrealização. Essas 2 práticas devem ser feitas todos os dias, pois diariamente surgem karmas e recorrências para transcender. E, praticando-as, evitamos ter que pagar por tudo isso com dor. E esta foi a conferência de hoje. Lembre-se de deixar suas dúvidas. Convido você para a próxima conferência, em que falaremos sobre drogas e alcoolismo.
Nela mostraremos a urgência de abandonar as drogas e o álcool para avançar em nosso trabalho espiritual. Veremos como nos libertar desses defeitos e como ajudar outras pessoas a também se libertarem deles. Vejo você na próxima vez.